Boa noite a todos. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, equipe. Queridos, queria compartilhar com vocês um texto que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia e eu vou orar. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos orar. Depois compartilhar alguma coisa que tem algo que tem inquietado no meu coração e que eu creio que vai ser bênção para nós hoje. Já viram? Lucas 15, versículo 11. Um texto bem conhecido. Mas eu peço que Deus nos alerte sobre algumas coisas nesse texto nessa noite. Amado Pai, nós te agradecemos pelos louvores. Esses louvores expressam a nossa adoração a Ti. Nosso reconhecimento que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor nos abençoe, que Teu Espírito fale ao nosso coração, que Teu Espírito me ajude nesta noite a proclamar a Tua vontade. Te agradeço, Pai, porque confio no Senhor em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, se eu pudesse fazer um resumo, uma prévia do que nós vamos conversar hoje, eu diria que nós estamos chamando, eu poderia chamar esse texto de um chamado à revisão, um chamado ao arrependimento e um chamado à ação. E nós vamos olhar um texto que já é bastante conhecido de vocês, que é esse texto do filho pródigo. Obrigado. Eu vou começar a ler e eu vou fazer pequenas interrupções nesse texto para colocar algumas coisas que nós precisamos refletir. Esse texto aqui ele tem um objetivo próprio do texto, que é mostrar esse Deus Pai que está sempre de braços abertos para nos receber o pecador. Essa é uma aplicação principal desse texto. Mas eu quero fazer algumas pequenas aplicações olhando para esse jovem. E que esse jovem se parece conosco, comigo, com você, em muitas situações. E no momento da vida, Jesus começa a contar essa parábola e ele diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Primeiro, eu vou falar daqui muitas vezes, em muitas mensagens, que esse próprio texto para nós pode nos trazer um constrangimento tão grande. Mas naquela época era um constrangimento muito grande. Aliás, que hoje um filho exigir do seu pai parte da herança já é um constrangimento. Mas naquela época não se fazia isso. Não se tinha essa prática. Principalmente porque se fazia isso somente após dividir a herança, somente a partir do pai morto. Não era costume. Mas esse jovem, ele decide pedir a herança desonrando seu pai. Muito curioso isso. Porque eu já quero fazer uma pincelada nesse texto, porque às vezes eu e você, e principalmente aquelas pessoas que estão aqui na igreja, que vieram de um lar cristão, não se veem nesse texto. Não se veem, não sei porquê. Mas pastor, eu nunca fiz isso com meu pai. Eu nunca tive uma vida devassa na minha história. Eu nunca fui dado a jogos, nem bebida, nem coisas do gênero. Ok. Mas eu quero dizer para vocês que viver já nos coloca longe de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Existe uma confusão bastante grande na sociedade, e às vezes até dentro da igreja, de que nós não somos as pessoas que esse texto fala que desperdiçam as coisas de Deus. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós deixamos de reconhecer que todas as coisas são de Deus. Dos crentes e dos não crentes. Porque agora o pessoal chegou 4 ou 5, já chegaram na Lua. A Lua é de Deus também. Ninguém está descobrindo nada. A Lua é dele, as estrelas é dele, o universo é de Deus.
E quando nós fazemos da nossa vida o que nós queremos, nós não estamos nada mais nada menos do que fazendo como esse filho pródigo, pegando as coisas e gastando e fazendo da nossa vida o que nós queremos. Mas todas as nossas coisas são de Deus. Ele criou todas as coisas, por Ele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Então nós podemos de alguma forma assim se aproximar desse texto e falar, possivelmente em algum momento da minha história, com certeza em algum momento da minha história eu estava longe de Deus. E esse jovem, ele resolve seguir a vida do jeito que ele espera, que ele deseja, que ele quer. Só que ele vai fazer da vida dele o que ele conhecia como princípio, e o texto fala que ele jogou todas as coisas fora, que ele desperdiçou todos os seus bens, que ele viveu uma vida devassa, que ele não aplicou os recursos que o pai dele deu. Nós muitas vezes nós somos o tipo de pessoa assim que nós queremos viver do nosso jeito, aplicar os nossos recursos, e via de regra, mais dia ou menos dia, quando a gente olha, nós vamos nos dar mal por causa das nossas escolhas. Ah, mas pastor, o senhor vê o pessoal lá de Beira-Mar, o pessoal lá de Brasília, parece que eles estão bem. O salmista já questionou isso. Não inveje, não inveje a abundância e a fartura deles. Um dia eles vão ter que prestar contas a Deus. E a nossa vida aqui é um tempo tão pequeno, mas naquele dia, quando nós tivermos que confrontar a eternidade, nós vamos ver onde nós fizemos nossos investimentos. Esse jovem, ele começou a gastar o dinheiro do jeito que ele queria, segundo a cabeça dele, e chegou um momento que a pobreza dele foi tanta, que ele começou a procurar emprego, e achou um emprego dando comida para porcos. E para nós, de novo, por causa da nossa cultura, isso pode não se tornar um escândalo, pode não se chamar tanta atenção, mas para a cultura dele, de onde ele vem, tentar comer a comida dos porcos era uma vergonha tão grande, porque não sei se você lembra que o judeu não comia porco, não come carne de porco, por alguns motivos, desde o Êxodo. Imagina comer carne de porco naquele tempo, no deserto. O trabalho que ia dar isso, quanto diarreia, quanto problema de saúde que ia dar. Aliás, eu estava lembrando, mas já pode me lembrar, qual aquele velho que antigamente, hoje em dia não, né? Os porcos são tratados, é tudo diferente, né? Mas antigamente as pessoas diziam que tinha que comer comida, o porco bem frito. Como é que é o nome do bichinho lá? Tenha. Os novos não sabem o que é isso, né? Mas os mais velhos, a mãe dizia, come a carne de porco bem frita, porque tem um bichinho que vai até o cérebro. Muita gente perdeu a visão por causa disso. Imagina no tempo do Êxodo. O prejuízo, a questão de saúde pública que isso dava. Agora esse jovem, que é judeu, toma suas decisões, e as decisões levam ele para um buraco muito fundo. Ele gasta tudo que tem de uma forma perversa, e ele chega ao ponto de tentar comer a comida dos porcos, e não tem ninguém que lhe dê essa comida dos porcos. Esse é o fundo do poço. Talvez você diga, mas eu nunca cheguei no fundo do poço assim. Graças a Deus que Deus te preservou de você nunca ter chegado no fundo do poço desse, porque nós vivemos um tempo na nossa história que não foi um tempo muito sábio na área de missões. A gente passou um pouco, e deveríamos retornar o tempo das grandes conferências missionárias, né? Mas tinha um negócio meio esquisito nas nossas conferências missionárias, que quem contava a desgraça pior, parece que tinha mais unção. E a pessoa que foi criada na igreja, isso que o pastor Roberto está falando, trazer as crianças, ensinar nos caminhos de Deus, parecia que não tem tanto valor. Querido, aprenda a valorizar isso. Você não chegou no fundo do poço desse, mas saiba que o poço existe. Cada um tem o seu poço. Cada um cava o seu próprio poço.
Talvez uns sejam mais rasos, outros são mais fundos, mas Deus sabe o que você precisa. E esse jovem cavou um fundo poço, até que ele queria comer comida de alfarroba, mas ele não conseguia achar essas comidas. Ao ponto que o texto é muito forte quando diz caindo em si. Um momento em que ele parou, e ele de alguma forma, o texto não se prende a lidar muito com isso, mas ele começou a lembrar do tempo em que ele vivia na casa dos pais e onde ele estava. E esse caindo em si, que Jesus conta a história desse homem, esse caindo em si é um texto que é alguma coisa que tem que chamar a atenção minha e sua. Porque talvez você veio aqui nessa noite, talvez você não fez uma honra tão grande para os seus pais, talvez você não tenha chegado a um fundo de poço tão profundo quanto esse jovem da parábola. Mas será que nessa noite não tem alguma coisa que eu e você precisamos cair em si? Será que não tem pecado algum na minha e na sua vida? Porque a palavra de Deus nos leva todos a um caminho da santidade. E nós somos confrontados com a palavra para nos arrependermos. E quando eu falei para vocês de revisão, arrependimento e ação, nós vamos falar um pouco sobre as atitudes de uma forma muito tranquila, falando sobre as ações desse jovem. Mas a primeira delas é arrependimento. Às vezes eu fico pensando, será que esse final de semana, lendo esse texto, eu falei, Senhor, não tem nada que eu não tenha, por que eu preciso me arrepender? Por que eu preciso mudar de atitude? O que na minha vida não está de uma forma adequada? O risco que nós vivemos a vida cristã é nós acharmos que já estamos numa situação de santidade plena. A palavra diz que nós somos pecadores. E eu já falei aqui, se a Bíblia diz que nós somos pecadores, e se dissemos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, se todos nós somos pecadores, a pergunta então subsequente é, qual é o seu pecado? O que Deus está nos trazendo aqui nessa noite para você fazer uma revisão de vida? Talvez uma atitude, talvez um jeito de falar, talvez os seus olhos, talvez as suas mãos. Porque é engraçado, né? Eu vejo aqui na igreja, e claro, eu olho aqui para a igreja, mas aqui não acontece isso, só em outras igrejas e em outros projetos, tipo do REV, né, pastor Paulo? Vocês já viram aquele filme, Uma Noite no Museu? Viram? Que chega de noite, todo mundo acorda, os bichos começam. Eu acho que tem coisa, pastor Roberto, que nas igrejas, aí não aqui no Cobrasol, que elas parecem a noite no museu, elas saem andando. Elas somem. Aqui, lá no REV, e outros lugares, claro, nunca na clínica. Eu acho que tem a noite no museu em alguns lugares. Porque nós temos pessoas no nosso meio que tem um problema com a mão. Tem gente que tem problema com os olhos. Olha a irmã muito de perto. Compra um óculos. Olha de mais longe. Tem gente que tem a língua, precisa leitear pelo menos uma vez por mês. Porque tem uma língua afiada. É uma bênção, mas a língua todos nós temos alguma coisa que nós precisamos rever, que precisamos cair em si continuamente. Eu vou estar com o meu grupo de homens de renovo, de pastores, na próxima semana, e esse texto é um texto que eu vou compartilhar com eles. A gente já se encontra há mais de 20 anos. Não tem nada que você não tenha que cair em si. Não tem nada que você não precise renovar. Não tem uma avaliação que precisa ser feita. Não há nada que precisa ser considerado no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, da forma como você usa o dinheiro, da forma como você usa o seu tempo, da forma como você é apegado à palavra de Deus, ou daqueles que
chega no domingo de noite, lá pelas 6 horas, começa a fazer assim, tirar porque tem umas aranhas em cima da Bíblia. Então, dá uma banada assim na Bíblia e vai para o culto. Porque não abriu a bendita da Bíblia a semana toda. Será que nós não temos o que considerar? Será que não há nada para cair em si? Eu não sei. Mas talvez alguém aqui nessa noite precise falar: puxa vida, eu preciso. Tem uma música, né? Quero rever meus conceitos, rever meus valores. Como é que é? A Miriam conhece a criança, né? Como é que é? Meus princípios, né? Meus valores. Eu quero reconstruir. Quem sabe a gente tem que rever algumas coisas. Quem sabe você veio aqui nessa noite para Deus te lembrar que você precisa rever algumas coisas. Assim como Deus está fazendo para mim. Mas é interessante que esse jovem ele cai em si e ele começa a elaborar um discurso. Um discurso para quando chegar diante do Pai. E ele vai. Ele faz o seu discurso e ele parte em direção ao Pai. Então entra mais uma palavra dessas que eu coloquei no começo, que é agir. Sabe que nós temos uma geração de muita decisão e pouca ação. Nós tomamos decisões, às vezes, que nós não somos capazes de gerenciar durante o tempo. Nós até temos intenções boas, mas a respeito daquilo que você sabe que é um pecado, quando é que você vai largar disso? Quando é que você vai tomar uma atitude? Hoje de manhã eu estava lá falando com o pessoal lá do CT, que todos os domingos eu estou lá com eles de manhã, domingo das quartas-feiras. Por sinal, temos mais 3 batismos para fazer lá, pastor. Temos que providenciar aí para termos 3 batismos. Se você conhece alguém, se você quer passar pelos batismos, também fala com o pastor Roberto, para ser preparado para esse tempo tão especial de confirmação da nossa fé, de confirmação do nosso testemunho. E eu estava falando para eles que, no caso deles lá que ficam no CT, alguns que já tiveram comigo mais tempo já ouviram falar sobre isso, não são 9 meses ficando no CT que você é curado. Não é o tempo. Não é pelo tempo. É pela quantidade de mudança que você imprime nesse tempo que você está fazendo um retiro. Algumas pessoas aqui, você pode falar assim: não, mas eu já estou na igreja há 30 anos. Não é por causa de você estar na igreja há 30 anos que todas as coisas já foram tiradas, que todas as coisas já foram revistas. Não é pela quantidade de culto, vai ter uma tabelinha lá no céu, e quando você chegar diante de Jesus, Jesus vai conferir quantas vezes você foi no culto. É importante a gente estar na comunhão. Nós devemos fazer todo esforço para estar na comunhão. Aliás, e muitas vezes a gente troca a comunhão dos irmãos por outras coisas que não têm um valor tão significativo assim. Estar na comunhão é importante, é um privilégio, é uma oportunidade de ouvir a palavra. Estar aqui, trazer pessoas, é coisas que alegram o nosso coração. Mas você precisa agir. Talvez aquela piadinha que você faz, meio fora de hora. Talvez a falta de desprendimento, de doar e de suprir a necessidade de outro que você nem conhece. Existe a necessidade de agir. Caim disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele poderia ter pensado em todas essas coisas, mas se não tivesse o versículo 20, nada disso faria sentido. Ele tomou atitude, ele levantou-se e foi para o seu pai. A respeito das coisas que eu e você precisamos fazer, qual é o momento que você vai se levantar e resolver isso na sua vida? Às vezes a nossa casa está uma bagunça e nós fazemos de olhos roxos, eles diziam. Você finge que não vê.
Tem alguns livros que dizem que você tem um elefante rosa no meio da sala e você passa pela sala como se não soubesse, como se não visse. E o elefante está lá. O negócio para ser tratado está lá. Aquela conversa que você deve fazer está lá. Aquela conversa que o pai deve fazer com o namorado, nenhuma. Os namorados aqui fiquem tranquilos, é com vocês mesmos, entendeu? Aquela conversa que o pai tem que fazer com o namorado. O Pedro aqui sabe, conhece o sofá, né, Pedro? O Pedro tem que sentar no sofazinho. Bom, todo mundo tinha um sofazinho lá em casa, 3 filhas, porque quando você tem 3 filhas, você precisa de 3 coisas: um álibi, uma espingarda e uma pá. Você tem essas 3 coisas, você está resolvido na mão de qualquer filha. Então, como você não tem isso, você faz a conversinha. Você tem que ter algumas conversas. Aquela conversa que ficou meio ruído entre irmãos ou entre familiares, que você sabe que tem que ir lá e tem que resolver. Levanta e vai ter com ele. Porque se você não tirar esse defunto das costas, esse negócio nunca vai ser resolvido. Levanta e vai ter com ele. E aí o texto fica relativamente fácil, porque as demais coisas, elas são graça de Deus. Tudo que Deus pede que eu e você façamos é que a gente caia em si e se arrependa. O resto é com ele. O texto diz aqui: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida. Eu peço perdão a vocês que eu não vou tratar com a parábola toda no sentido primário da palavra, mas é porque eu entendo que tem outros ensinamentos aqui que nós devemos aproveitar também. Deus é assim. Deus nos recebe quando a gente, uma última palavra aqui, eu falei sobre revisão, eu falei sobre arrependimento, a necessidade da ação, de nós fazermos aquilo que precisa ser feito, mas sempre que nós fazemos isso, existe a reconciliação. E essa reconciliação aqui é maravilhosa, porque essa reconciliação é do próprio Deus comigo e com você. Imagina quanto Deus não fica feliz quando eu e você reconhecemos que erramos e tomamos uma atitude para chegar diante de Deus. Eu fico imaginando Deus falando: vem, meu filho amado, agora você entendeu. Ou eu estava falando com um rapaz hoje pela manhã e dizendo: cara, agora você, eu tive essa alegria de falar com ele. Cara, agora você entendeu. Meses tratando alguma coisa a respeito da vida dele, e hoje ele falou: agora eu entendi. Eu falei: é verdade, agora eu vi que você entendeu. A alegria de Deus em saber que você está fazendo uma revisão da sua vida. Talvez seja uma coisa pequenininha. Ah, pastor, mas eu sou da igreja, mas Deus quer tratar as mínimas coisas. Quando nós chegarmos diante de Deus, como fala lá em Apocalipse, essa igreja santa, ataviada, essa noiva com um vestido branco, pronta para Ele, que todas as coisas foram tratadas pelo próprio Deus. É assim que nós vamos chegar na presença dEle. E talvez Deus te trouxe nessa noite alguns para resolver algumas questões maiores. E se Deus deu essa palavra é porque alguma coisa Ele quer tratar. Talvez alguns com questões menores, mas questões que você precisa resolver para Deus. Pastor Mauro pediu para me avisar ele quando eu estivesse terminando. Pastor Mauro, estou terminando, tá? Brincadeira, pastorzão. Não, mas eu estou terminando mesmo. Querendo que você tenha essa oportunidade de você fazer uma revisão interna. Senhor, será que tem alguma coisa? Será que a minha fé não está um pouco abatida nessa noite? Será que eu não podia me aproximar mais da palavra de Deus? Eu não sei o que você precisa tratar. Eu não sei a respeito do que você precisa se arrepender. Eu não sei que atitude você precisa tomar. Mas saiba que Deus está sempre pronto
para se reconciliar.